Gente, a gente volta a falar de guerra, trazendo já um especialista também em segurança nuclear. A gente vai ouvir o Salvador Raza, ele é especialista em segurança internacional, já está aqui conosco. Obrigada, Salvador. Vou chamá-lo de professor, porque assim todo mundo sabe que a gente está ouvindo um especialista. Enquanto a gente trouxe a última atualização com a União Europeia, sim, dizendo que deve fazer uma nova rodada de sanções econômicas à Rússia por conta da ameaça feita por Putin e por conta da convocação de mais 300 mil soldados. A gente recebeu informação que 2 governos da Europa, a Suécia e a Croácia, confirmaram ter cidadãos de seus países entre prisioneiros de guerra feitos pela Rússia. E mais, né, há ali uma tensão em torno da maior usina nuclear da Europa, que é a usina de Zaporizhzhia. A sensação que nós temos é de que a guerra, que aparentava ter entrado num período de os russos, a Ucrânia reagindo e a Rússia perdendo terreno, a Rússia voltou com uma retórica, assim, muitos decibéis acima do que era imaginado, e Putin textualmente ameaçando com armas nucleares. Sanção econômica segura a Rússia? Não, a sanção econômica já mostrou que não é capaz de segurar a Rússia, mas é capaz de prejudicar o mundo todo. Então, todo mundo está pagando, todos estamos pagando o preço do conflito. A Rússia, de certa maneira, está saindo, não ilesa, mas está conseguindo segurar bastante os danos do conflito. A preocupação maior, no momento, é a escalada do conflito pela mobilização que o presidente Putin acaba de fazer, de mais 300 mil soldados. Mas aí a gente tem que explicar muita coisa. Esse número assusta, claro, 300 mil, mas seria um número relativamente pequeno, relativo, em termos da capacidade militar russa. Então, o número não deve impressionar, mas sim o que significa isso. O significado disso é que a Rússia definitivamente mandou recado dizendo não vai abrir mão do conflito. Isso vem muito alinhado com o que o presidente dos Estados Unidos, Biden, disse há pouco tempo, ontem, dizendo que recomendava que a guerra terminasse em termos justos. Então, já se começa a criar um leve entendimento de que já se começa a construir algumas pontes para a solução, mas que a Rússia não vai abrir mão dos territórios já conquistados. Essas tropas são basicamente segundo a Rússia, para poder fazer a contenção das áreas já definidas e mais ainda a proteção de suas fronteiras, porque ela está dizendo que a escalada do conflito, não por ela, mas pela própria Ucrânia, se houver a possibilidade da Ucrânia passar do limite e querer passar a fronteira, aí então a Rússia se vê autorizada a usar todos os meios disponíveis, inclusive armas nucleares táticas. Em momento nenhum se falou das armas nucleares, mísseis interbalísticos, nada disso. O Putin foi muito claro e muito cuidadoso na escolha das palavras. Primeiro, para deixar claro que essa mobilização era uma mobilização, de certa forma, defensiva para a Rússia, de que ele esperava com isso criar mecanismos para uma continuidade de um possível diálogo, que a escalada não é nuclear, mas que ele não está disposto e não vai abrir mão dos territórios na Ucrânia. Professor, para finalizar, o que a gente está vendo o senhor disse, né? Claramente Putin não parou e não deve parar por conta de novas sanções econômicas. O que a gente está vendo é uma escalada na retórica também de diversos líderes da União Europeia. A presidente da Hungria, por exemplo, agora
falou sobre o assunto na ONU, né? E começou a ampliar o esforço, o pedido, a gente traz a informação da CNN Internacional, pela punição a crimes de guerra. Me parece que a União Europeia está se preparando e o Ocidente, né, para tentar de novo isolar Putin. Eu acho que quando ele fala de armas nucleares, me pergunto onde a China fica nessa questão. E mais, né, apontar com uma coisa meio para a posteridade, né, não só para Putin, mas também para as empresas que estão financiando a máquina de guerra russa. A gente deve ver que muitos dos líderes que estavam falando na ONU estavam falando para o seu próprio público. E que eu diria que de alguma forma, em alguns momentos, são até irresponsáveis em fazer determinados arroubos que não servem para contribuir para a paz, mas sim para poder angariar prestígio interno, etc. A gente tem que separar muito isso. Inclusive países que têm uma reputação de determinada equilíbrio. Então, alguns autores estão ultrapassando os limites do que é comum na diplomacia internacional, principalmente na segurança internacional. É sério, a situação não é uma situação tranquila, é uma situação muito séria, pode escalar sim, mas no momento o que se diz, os analistas, é que se houver escalada, será muito mais por terceiros atores. Porque os atores principais, no caso, a União Soviética, a Rússia e a própria Estados Unidos estão buscando algum grau de acomodação, assim como alguns países da União Europeia. Então, o risco de escalada existe sim, mas é uma questão que deve ser mantida dentro da racionalidade, até onde é possível falar assim, da diplomacia e na segurança internacional. A preocupação, uma das preocupações veladas da União Europeia é que o fluxo de refugiados, que já é gigantesco, e a União Europeia está pagando muito por isso, deve aumentar. Então, esse efeito na União Europeia é muito preocupante, principalmente para alguns países. Além disso, vamos lembrar, o inverno está chegando, e existe efetivamente uma restrição de óleo, de energia. Então, existe uma série de fatores que estão acelerando a busca de uma solução em termos justos, como diz o presidente Biden. Bem? Perfeito. Gente, Salvador Haza, ele é especialista em segurança internacional, sempre nos atende, sempre nos auxilia na CNN, não seria diferente nessa quarta-feira de tensão global. Professor, muito obrigada pela participação, volte sempre aqui à nossa casa. Um prazer.